Os negócios da família Trump estão chamando a atenção da oposição e do cidadão americano. Vamos ver até que ponto isso aí pode causar problemas para o próprio Donald Trump. Veja, tanto o Eric quanto o Trump Jr., quanto o genro lá, o casado com a Ivanka, eles são homens de negócios, como o próprio Donald Trump. Perfeito? Então, pelo fato dele ser presidente, ele não pode parar de fazer negócios que ele vem fazendo há décadas. E nem é justo pedir que pare. O próprio Eric disse, olha, eu faço esses empreendimentos aqui há mais de 25 anos. Eu sustento os meus filhos com esses negócios. Agora, vocês querem que eu pare porque meu pai está na política, que ele é presidente? Nesse ponto ele tem razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas existe um probleminha aí que eu quero explorar com calma com vocês. Bom, para fechar o raciocínio, eu vou ter que dividir em partes, aparentemente desconexas, mas no final você vai entender tudo. Vamos começar pela ópera de Verdi, a ópera Aida. Quando eu comecei a estudar marketing, isso há muito tempo atrás, em 86 mais ou menos, eu fiz um curso e nesse curso o mestre dizia assim, lembre-se dessa sequência aqui, é fácil, porque vocês vão lembrar da ópera de Verdi, Aida, A-I-D-A. Essa sequência diz o seguinte, para você vender, para você promover um produto, chame a atenção em primeiro lugar, crie um interesse em segundo lugar, demonstre o produto em terceiro e feche o negócio. Ação, no final, Aida. Atenção, interesse, demonstração e ação. Muito bem. É notório que o Donald Trump gosta de chamar a atenção. Ele criou a marca Trump chamando a atenção, usando a Aida. Então há uma suspeita, sim, de que todo esse aparato de notícias absurdas, como por exemplo transformar o Canadá em 51º estado americano, tomar a Groenlândia, tirar as pessoas lá de Gaza, e agora a notícia de que vai reconhecer Palestina como um país, Estado-membro. Todas essas notícias que para o resto do mundo, para as pessoas menos instruídas e que não estão ligadas no assunto, são absurdas, para ele faz muito sentido. Ele atrai os holofotes da mídia. Chama a atenção de todo mundo. E, obviamente, a marca Trump está sendo veiculada em todos os cantos. Se nós pudéssemos mensurar a quantidade de vezes em que a marca Trump apareceu nesses 3 meses, que o nome Trump, no mundo, seria talvez o maior case de marketing da história da humanidade. E aí você vai me perguntar, mas qual é o problema? Eles são homens de negócios. Estão fazendo negócios. E o Trump não está fazendo nada fora da lei. Agora, veja, ele cria polêmica todo o tempo. Perguntaram a ele, o presidente não tem que seguir a Constituição? Ele disse, não sei. Vê se isso é a resposta. Aquele tratamento que ele deu para o Zelensky, lá em Washington, repercutiu no mundo inteiro. Essa foto que foi feita com ele vestido de papa, repercutiu no mundo inteiro. Então, é levantada essa questão de ser absolutamente proposital. Tudo. Para quê? Para que seja chamada a atenção para a marca Trump. Veja, Aida. Chame a atenção. Aquele ditado antigo que diz, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então a exposição à marca é construída às vezes com notícias negativas. Não sei se você está lembrado do caso de um influencer aqui no Brasil que sofreu com uma frase preconceituosa dele, mas que em seguida ele ganhou milhares de seguidores.
Então isso acontece bastante, muito mais do que a gente imagina. Mas é um cálculo. E com isso, os filhos do Trump e o genro dele estão fazendo negócios em criptomoedas, estão criando clubes reservados, empreendimentos imobiliários gigantescos. Alguma coisa fora do que eles fazem normalmente? Não. Isso ninguém pode dizer, ninguém pode falar nada. Mas a questão é que faz as pessoas começarem a pensar: o que pode estar havendo por trás disso? Então a ida é esse primeiro recorte que eu quero fazer com vocês. Atenção, interesse, demonstração, ação. Mesmo que seja com aspectos negativos, mas a marca está sendo exposta. Muito bem. Vamos para a segunda etapa e depois a terceira é a conclusão. Na segunda etapa eu quero lembrar para vocês, já citei no vídeo anterior, eu fui a um castelo no sul da Alemanha, Neuschwanstein. Esse castelo foi encomendado pelo rei Ludwig II. Né? E Disney, o Walt Disney, se inspirou no castelo lá da Disney World, se inspirou nesse castelo. Veja, o rei Luís II, isso aí foi no século XIX, 1800 e pouco, final do século XIX, ele encomendou e se baseou muito em Wagner, porque você sabe, a arquitetura e música, elas caminham juntas, certo? Veja, ele começou a fazer uma construção faraônica. Começa a estabelecer os paralelos entre o rei Ludwig e o Donald Trump. Uma construção faraônica. Ele estava fazendo algo fora da lei? Não, não estava fazendo lá nada fora da lei. Porém, a Europa, naquele momento, estava colecionando, se é que eu posso usar esse termo, uma quantidade enorme, ou proliferando, ou aumentando uma quantidade enorme de pobres miseráveis. Pobres e miseráveis. E, obviamente, aqueles pobres e miseráveis, vendo aquela construção faraônica, que é uma coisa impressionante, realmente no alto da colina, assim, um dos cenários mais bonitos que eu já vi na minha vida. Tem uma ponte pêncil, assim, a quantidade de chinês que tinha naquela ponte era uma coisa absurda. A minha esposa não atravessou a ponte, ela ficou com medo, ela ficou do outro lado. Mas, enfim, um negócio faraônico. E o trabalho para levar todo o material lá no topo da montanha, gente. Uma coisa absurda. Então imagina quantas pessoas morreram, qual foi o nível de exploração daquele povo. Estabeleçam paralelos. Nível de exploração daquele povo. Lembra muito a exploração do americano em relação ao chinês. Não é verdade? Então o que aconteceu? Diante dessa gastança, desse egocentrismo, desses absurdos, os políticos da época, os outros líderes, imputaram a Luís II uma doença mental. Não, ele está absolutamente louco. De novo eu volto. Pense bem sempre, quando eu conto essa história, no caso do Donald Trump. Vamos lá, vamos continuar na história do rei Luís, depois vamos fechar a linha de raciocínio. Então imputaram a ele a condição de maluco, de louco, e tiraram ele do poder. Tiraram ele do poder e internaram. E logo depois encontraram ele em um lago, junto com o médico, e disseram que provavelmente ele se afogou. O problema dessa circunstância é o seguinte: o médico também estava morto. Não havia água nos pulmões do Luís II. E o médico estava com uma pancada na cabeça, uma marca muito forte na cabeça. Então, provavelmente, foi o quê? Um estrangulamento. E o médico também foi assassinado com uma pancada na cabeça.
Mas aí, hipóteses de que foram levantadas hipóteses de que foi uma briga entre os dois morreram na briga? Bom, pesquisa aí. Luís II. Você vai ver as circunstâncias. O fato é que no próprio áudio guia lá na história do castelo fala que a população foi extremamente explorada, que a construção era faraônica, enquanto o povo estava numa pobreza lascada, o cara estava construindo um castelo daquele tamanho, com mais de 200 quartos, uma coisa absurda. Então, veja bem, vamos fechar o raciocínio agora nessa terceira etapa. O que pode estar acontecendo? E aí eu vou dizer o perigo em cima de tudo que está acontecendo. O raciocínio é que o Donald Trump está fazendo o quê? Ele está chamando a atenção diariamente da mídia, tendo ideias absurdas, chocando as pessoas, criando inimigos, ofendendo e assim por diante. Com toda essa chamar a atenção, que é a primeira fase do AIDA, atenção, interesse, demonstração e ação. A exposição da marca Trump é absurda. Absurda. No mundo todo. E aí ele decreta tarifas para os países e diz que está pronto a negociar com todos os países. Negociar. Então veja bem. De um lado, os empreendimentos Trump florescendo absurdamente. E do outro lado, ele com as tarifas e querendo negociar. Muito bem. As pessoas, os cidadãos, começam a estabelecer um caminho entre essas duas coisas. Espera aí. O que está acontecendo? Bom, independente da pessoa imaginar que o que está acontecendo é que ele está forçando a negociação para que as pessoas comprem, os ricos, bilionários, comprem e invistam nos empreendimentos Trump, e aí ele baixa as tarifas de acordo com os países que fizerem investimentos nos negócios da família. Isso é uma hipótese, não é uma acusação. É uma hipótese. Não existe prova nenhuma de que isso está acontecendo. E eu não vou ser liviano aqui de dizer que isso de fato está acontecendo. É uma hipótese que está sendo levantada pela mídia, pelo New York Times. Tá aí? Muito bem. Legalmente, existe algo errado? Não. Não, como eu falei. Os negócios da família são feitos há muito tempo já. O Donald Trump pode estabelecer as tarifas, pode baixar, ele tem o poder para fazer isso. O Congresso americano está querendo rever esse poder. Muito bem. Mas, se você tirar todo o poder de um presidente, qual é o sentido de ter um presidente? Não é verdade? Então tem que mudar o sistema. Então, dentro da lei ele está agindo, a família está fazendo os negócios, está tudo certo. A questão é a seguinte. O rei Ludwig estava fazendo dentro das leis, lá na Alemanha, o castelo dele. O problema é que enquanto ele estava enriquecendo aos olhos de todos aqueles adversários, patrocinadores e cidadãos, enquanto ele estava enriquecendo, os adversários estavam com raiva do crescimento dele, os cidadãos estavam com um sentimento de vingança muito grande, porque sabiam que estavam sendo explorados e a pobreza estava aumentando. E veja, vocês vão observar que tem muita gente quebrando nos Estados Unidos, muita gente quebrando, muita gente perdendo casa, perdendo empreendimento, perdendo. E tem 37 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Agora imagine essas pessoas abaixo da linha da pobreza vendo todas essas notícias de enriquecimento da família Trump. Imagine aquele operário chinês lá que está tendo que fechar a fábrica, as distribuidoras, o pessoal de logística, o pessoal de lojas de fogos de artifício falindo nos Estados Unidos, porque 95% dos fogos de artifício são produzidos lá na China. E ninguém quer comprar mais, porque o pessoal dá na esperança de baixar a tarifa, e pode acontecer. Então tem muita gente
insatisfeita. A oposição está insatisfeita, certo? Os países estão insatisfeitos. Então nós temos aí a oposição e temos os cidadãos. Mas existe aí um problema real. Dentro desses negócios, existe muito na história os ciúmes. Então, o risco é de que alguma promessa que seja eventualmente feita, veja, estou levantando hipóteses, alguma promessa de retorno de favores políticos para quem investir. Por exemplo, agora eles estão lá lançando negócios lá nos Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Algum desses investidores não terem a resposta política imaginada por eles. E aí começa o problema. Que não é um problema ligado à lei, porque tudo está dentro da lei. É um problema gerado com o sentimento de me passaram para trás. E isso é sério. Muita gente já foi assassinada porque o outro lado, o mandante, pensou assim: isso foi sacanagem. Não fez nada fora da lei, mas me entregou muito menos do que havia insinuado que iria entregar. Então, nesse âmbito do poder, nessa área desse poder que envolve indústria bélica, banqueiros e assim por diante, o risco de ter alguém que se sinta passado para trás é muito grande. Além, obviamente, do sentimento de indignação de toda a população que está empobrecendo, que está indo para a linha abaixo da pobreza. 37 milhões nos Estados Unidos. E nem começou ainda o problema financeiro do americano. Nem começou. O problema mais grave. Tem alguns internautas que já falaram que a Califórnia está complicada. Tá? Só que tem Los Angeles. Vai a Los Angeles para você ver como é que está. Então tudo isso aí pode acabar mal. Pode acabar mal. Essa brincadeira toda pode acabar mal. Por quê? Volto a dizer. Um choque muito grande entre enriquecimento da família Trump e a realidade da população, financeira da população. E aí as pessoas começam a pensar: então agora eu estou entendendo por que alguns bilionários estão construindo bunkers. Gastando bilhões nos bunkers. Ou talvez por que a Suíça tem bunker para todos os moradores, para todos os habitantes. Ou porque existe um bunker extraordinário que cabe 6 mil pessoas e o primeiro a ser colocado no bunker é o presidente dos Estados Unidos. E os outros 6 mil, quem serão? Será um tipo de arca de Noé? Acontece um dilúvio no mundo inteiro, mas quem está dentro da arca sobrevive. Esses bunkers equivalem à arca de Noé. Então nós estamos diante de um problema grande. Problema ético. Um problema ético. Isso é um caldeirão, gente. Essa é uma panela de pressão que vale a pena chamar a atenção para as autoridades ou para quem quer que interesse, que as variáveis, os componentes dessa mistura de emoções e ações podem acabar mal. O Donald Trump pode realmente sofrer um impeachment, alegando-se incapacidade mental,
certo? A população americana pode cair numa miséria tremenda, que vai cair, mas acima de tudo pode se sentir absolutamente traída pelos donos do mundo. E aí, meu velho, a situação fica feia. Quando a grande massa sente que tem algo muito errado e foi sacaneada, a coisa fica feia. Dá tempo de reverter? Dá. Dá tempo de evitar um problema grave? Não. Mas dá para escolher entre o ruim, o péssimo e o horrível. Qual que é o ruim? Aceitar que deu tudo errado, a humanidade vai ter que rever os seus valores, vai ter que reequilibrar as coisas, vai ter que tratar do problema climático, o americano vai ter que trabalhar, o especulador vai ter que aprender a ganhar dinheiro com a força do braço, o capitalista não vai poder ficar protegido atrás de leis que favorecem a ele, leis tributárias, como por exemplo, a questão das fundações lá nos Estados Unidos, né? O cara foge da tributação colocando toda a herança em fundações, né? Então tem que haver uma reflexão e uma mudança, mas tem que ser iniciada já, porque isso leva tempo para essa transformação acontecer. Tá? Leva tempo. Então, a humanidade tem que botar esse freio e os adultos têm que resolver. Os adultos na sala, falam bastante, tem que resolver a parada com sabedoria. Com sabedoria. Porque o caminho que as coisas estão tomando, né, não está nada bom. Nada bom. Volto a dizer. Muita gente vai se sentir traída se esse caminho continuar. E aí não sei se bunker vai ser suficiente para se proteger esses bilionários, esses donos do poder. Sinceramente, acho que não. Um abraço. Pessoal, tem mais de 170 vídeos, tá? No nosso canal. Mais de 170 vídeos. Se você der uma caminhada por tudo, em pegar aí, você vai, em pouco tempo, ser um especialista em geopolítica econômica atual. Então você vai maratonar e vai ter um acréscimo muito grande no teu conhecimento. Você vai, em qualquer roda aí de conversa, você vai ter um entendimento bastante elevado de tudo que está acontecendo aqui. Então vale a pena você dar uma olhada nos vídeos. Mais de 170 vídeos. Tirando isso, compartilhe, comente, se inscreva, seja membro do canal. E eu sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.